Era para ter aí um slide aí introduzindo o que a gente vai estar falando, mas acho que o operador... Aí tu vai ficar passando aí? Acho que aqui não dá certo. Bom, então, a gente hoje veio com essa proposta, né, como o Daniel falou, de falar um pouco sobre famílias que são um pouquinho diferentes, né, tem uma constituição um pouco diferente da família que seria a família do padrão de Deus, né, que é a família pai, mãe e filhos, né? Então, eu queria apresentar a minha família, né? Pronto, aí está. Apenas eu e minha filha, né? Essa menina fofa, né? Aí do lado esquerdo, né? Aliás, direito de vocês aí. É a minha filha, minha filhona, minha filha preciosa que o Senhor me deu. E hoje ela tem 28 anos. Ela está morando lá no Rio de Janeiro, fazendo o doutorado. E nós formamos uma família, somente eu e ela, desde que ela tinha 7 anos de idade, né? Então, é sobre isso. Talvez tenha sido por isso que tenham me pedido para eu falar sobre famílias, né? Apenas eu e minha família. Acredito que tenha sido por isso. Então, hoje a gente vai estar falando sobre essa temática, famílias monoparentais, né? São famílias formadas por apenas um dos pais, geralmente a mãe e o filho, mas as famílias monoparentais também têm outras formações. Às vezes, você tem o pai, né, com os filhos. Está sendo relativamente comum, hoje em dia, a gente encontrar pais que criam os seus filhos, né? E também está crescendo o número de avós, principalmente a avó, que cria os netos, né? E eu peguei aqui algumas estatísticas para exemplificar como está crescendo esse tipo de família na nossa sociedade hoje. O Brasil é o 4º país em número de mães solteiras. E, cada vez que passa, o número essas mães solteiras, cada vez que passa, é maior o número de adolescentes que engravidam. E de cada... eu estava vendo uma estatística que, aproximadamente, de cada 5 adolescentes que engravidam, 4 criam seus filhos sozinhas, porque, geralmente, o pai também é um adolescente que não assume, e a família desse pai também não faz muita questão nem muita força de que ele assuma a paternidade. 47, eu achei esse número incrível, mas estava lá nas estatísticas do IBGE. 47% das mulheres casadas são chefes de família. Então, vocês imaginam que isso significa, em termos de assumir um papel que não é originalmente da mulher. Do ano passado para cá, quer dizer, de 2010 para este ano, só que nós estamos na metade do ano ainda, né? Com a nova lei do divórcio, o índice de divórcios aumentou em 260%. Que agora, né, você chega lá no cartório e faz um divórcio como você vai na padaria e compra um pão. É praticamente assim, simples, né? Então, com isso, o número de divórcios aumentou em 260%. Para cada 4 casamentos, um termina em divórcio dentro de 2 anos, um período até os primeiros 2 anos do casamento. Então, assim, as famílias monoparentais, infelizmente, estão crescendo em número de forma assustadora na sociedade que a gente vive. E uma mulher
Eu vou falar mais das mulheres, porque essa estatisticamente é o que predomina. Mas, assim, se você conhece algum homem que cria seus filhos só, é só ir fazendo a adaptação, porque a problemática, a dinâmica é a mesma, né? Uma mulher, ela pode se encontrar sozinha na criação dos filhos por várias razões. Uma delas, né? Saiu aí do ar? Não, aí não é, não. Pronto, aí, legal. Uma delas é por ela, primeiro, ela ser mãe solteira, por ela ter feito a escolha de ter o bebê sozinha. Ela pode ter feito essa escolha porque o pai não assumiu, não disse que o filho não é dele, ou não, quando sabe que ela está grávida, ele desaparece no meio do mundo. Então, ela faz a opção de ter o filho só, ou então porque ela decidiu, né, fazer o que o mundo chama de uma produção independente. Tem mulheres, hoje em dia, que optam por viverem sozinhas, não casarem, mas não abrem mão de experimentar a maternidade. E é interessante, eu também tive pesquisando sobre isso, que já tem chegado muitas mulheres em clínicas, né, de fertilidade, que fazem inseminação artificial, para receberem um embrião, né, e gerarem um filho, sem a figura do pai, assim, né, sem ser o pai ao vivo e a cores, né? As mães divorciadas, separadas, viúvas, elas, logicamente, não fizeram a opção de terem uma família monoparental. As pessoas não casam projetando se separarem, né? As pessoas casam e, geralmente, os filhos são um projeto a dois. Só que, no decorrer da caminhada da vida, pode haver uma mudança, seja pelo abandono, pela separação, ou então pela morte do esposo ou do companheiro. Então, a mulher então acaba, no meio do caminho, ela acaba ela sai de uma família constituída, né, dentro de um padrão pai, mãe e filho, e se vê assumindo uma família monoparental, né? As características, gente, são muito específicas de uma família monoparental. Ela, então, em função disso, vai ter problemas específicos. Só que nós não temos condição aqui de abordar todas as questões de uma forma assim, bem individualizada, bem detalhada, caso a caso. Nós não temos condição de fazer isso. Então, eu optei por ir pela linha de focar nos princípios. Porque princípios, como o nome já diz, né, eles nos dão um norte, eles balizam para a gente não ficar se perdendo no detalhe de como faz isso, com problemas bem detalhados, né? Bom, então, se a gente vai pela linha dos princípios, a criação de filhos por apenas um dos pais precisa considerar uma questão fundamental. A gente tem que começar por aí para entender a dinâmica e os problemas de uma família monoparental. A importância do masculino e no feminino na vida de uma criança. Então, isso daí assim, é chave para a gente entender e poder, inclusive, ter uma postura de prevenção dos possíveis problemas quando não há jeito e a família se torna monoparental. Então, a solução dos problemas, a prevenção dos problemas passa por entender esse princípio fundamental. E deles vão decorrer alguns outros, os desdobramentos disso. Primeiro, é como lidar com o duplo papel de ser pai e de ser mãe, que, numa família monoparental, não tem por onde fugir, né? Como administrar o papel integral da criação e educação dos filhos, porque, dentro da família constituída pai, mãe e filhos, os papéis, nós vamos ver daqui um pouquinho,
Os papéis são diferentes, o papel da mãe é um, o papel do pai é outro, e eles se complementam, eles se integram, mas existem coisas específicas do papel de um e do papel de outro. E, na família monoparental, você tem que administrar a mãe ou o pai, o avô, a avó, né, vai ter que administrar essa falta, né, de alguns elementos de um papel ou de outro. E a outra questão é como administrar a ausência do pai ou da mãe, que é um outro ponto que depois a gente vai estar vendo no caso de famílias onde o pai não existe, ou porque morreu, ou porque ele nunca se fez presente, né? Sempre, gente, se a gente vai estar falando de princípios, eu queria agora puxar para os princípios bíblicos da família. Alguns deles, assim, destacar alguns. Sempre que a gente contraria um princípio estabelecido por Deus, a gente cria um ponto de tensão, a gente cria fragilidades, a gente cria um desvio. Tem consequências. A gente não tem como evitar isso. Isso é inevitável. Você tem um princípio estabelecido por Deus, se você infringe esse princípio, você vai ter que assumir as consequências disso. Vamos pensar agora, vamos ver um pouquinho agora quais são alguns dos principais princípios bíblicos que a família monoparental contraria, né? O primeiro deles está aí, união entre o homem e a mulher. Deus criou todas as coisas perfeitas, inclusive a união entre um homem e uma mulher, para constituir uma família. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 21 e 22, depois que Deus criou o homem, ele cria a mulher. E no versículo 24, então, ele estabelece a união entre o homem e a mulher como um ponto de partida para a formação de uma família. Lá em Mateus 19, 4, 5, quando os fariseus começaram a questionar Jesus sobre a questão do divórcio, e os próprios discípulos e tal, houve um questionamento a Jesus quanto a isso, ele cita essa passagem e ele acrescenta, no versículo 6, ele acrescenta que o homem deve permanecer, né? Como diz aí, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, ele cita essa passagem e acrescenta, assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe aquilo que Deus uniu. Então, esse é um dos, assim, o princípio-chave que uma família monoparental infringe, né? Que é a quebra dessa união entre homem e mulher prevista por Deus. Um outro princípio muito importante também quebrado é o princípio da autoridade e do papel do homem e do papel da mulher na constituição da família, né? Então, em Efésios 5, 23, a gente vê, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, assim, a autoridade na família, a mulher está submetida à autoridade do marido, estabelecida por Deus mesmo, né? E cabe à mulher um papel muito mais de nutridora, de cuidadora. É a mulher que gesta a criança 9 meses, é a mulher que amamenta, né? Então, Provérbios 12, 1 fala desse papel dessa mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, ela ensina os filhos, ela educa, né? Lógico que o pai também faz isso, mas ela tem uma ingerência maior, porque ela tem mais tempo com essa criança. Provérbios 31, 26, a mulher fala com sabedoria e ensina com amor, né? A questão, né, assim, desse cuidado, do acalento, do aconchego, que é muito mais próprio do papel da mulher. Então, esse ponto, quando
essa confusão de papéis, né? E tem um outro papel também que não aparece o versículo aí, mas em Gênesis 1:27 a palavra diz: Deus cria o homem e mulher. Né? Fala que Deus criou homem e mulher. Criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, assim, é outro princípio, o princípio do masculino e do feminino. Né? Então, assim, como criar filhos nessa situação, né? Sem a presença do pai ou da mãe, de um dos cônjuges, né? De um dos pais? Quais os cuidados que se deve ter? O que é que a gente deve fazer? O que é que não deve fazer? Então, assim, aqui é um universo de coisas e eu vou tentar, sempre, como eu disse, generalizar um pouco para facilitar, que muitas coisas vão cair dentro dessas categorias mais genéricas que eu vou tentar expor aqui para vocês. Bom, o que não fazer? Uma das coisas principais que a gente deve ter cuidado, quem está nessa situação, como eu estou, eu precisei ter muito cuidado com isso, descobrir, em algumas situações, descobrir tarde demais uma coisa que a gente chama do mito de ser pai e mãe ao mesmo tempo. O mito de ser pai, né? Ou de ser, né, mãe, se for o pai que cria. Gente, não dá para a gente se esconder atrás. Eu, durante muito tempo, eu só conheci a Cristo quando a minha filha já tinha por volta de 9, 10 anos. Levei um tempo, né, para amadurecer espiritualmente, conhecer a palavra de Deus a ponto de não tropeçar em algumas coisas. Levei um tempo também de restauração emocional. E, mesmo depois de convertida, eu custei a descobrir que não é possível viver esses dois papéis assim de forma achando que está tudo bem, eu vou conseguir, deixa comigo que dá certo. Né? Tentar seguir esses dois papéis vai acabar revelando e levar a mulher, no caso, vou estar sempre falando mais da mulher, né? Vai levar essa mulher a cometer dois erros, desenvolver, né, duas características, de duas falhas de caráter e cometer dois pecados gravíssimos. É ser autossuficiente e achar que é onipotente, que pode tudo, que é capaz de tudo, o filho é meu, e eu sei o que é melhor para ele, eu sei o que eu passo na pele de criar esse filho, essa menina, esse menino sozinho, e eu dou conta do recado. Né? E, a longo prazo, isso pode acabar gerando muitos problemas para a mãe e para os filhos. Né? A mãe pode se tornar perfeccionista, ela não pode errar. A ausência do companheiro, do esposo, do cônjuge, né, do pai da criança, traz muita insegurança, medo de errar. Existem muitas cobranças da família, às vezes da família desse pai. Então, a mãe assim ela tem uma tendência a se tornar perfeccionista, não querer errar, querer fazer tudo certo. Do perfeccionismo para ser controladora e possessiva é um pulo. De ser autoritária, porque ela não tem a figura que exerce a autoridade, e ela começa, então, a querer cobrir, principalmente se ela tiver um filho homem, né? A autoritária, superprotetora, asfixiante, muitas vezes, porque medo de perder aquela criança. E, se for um filho único, a tendência disso é realmente muito maior. Os filhos, por sua vez, né, podem ver essa mãe como toda poderosa, né, como perfeita.
E eles passam, então, a idealizar essa mãe. Isso pode trazer, então, consequências no desenvolvimento emocional da criança. Afeta a capacidade da criança se tornar independente, pensar por si mesma, autonomia. E pense, de um lado, uma mãe superprotetora, possessiva, asfixiante, que não dá espaço para a criança, né? Então, essa criança tem uma tendência a se tornar dependente, ter problemas de autoafirmação, problemas de autoestima, porque olha para aquela mãe super, hiper poderosa, né? Ou para aquele pai, né? Então, esses são riscos muito grandes, né? É interessante assim que os efeitos disso, por exemplo, no caso do meu relacionamento com a minha filha, foram assim muito graves, né? Elas, assim, para vocês terem uma ideia, quando ela fez 18 anos, ela tirou a carteira de motorista, mas ela não conseguiu dirigir, porque ela sempre olhava para mim e me achava assim perfeita. Estou dando só um dos exemplos, né? Perfeita na direção. Então, às vezes, a gente estava andando na rua do carro e aquelas situações que alguém lhe dá uma fechada, uma bicicleta vem na contramão e você, de repente, tem assim, né, uma presença de espírito e no relance você tira o carro e evita ela. Está vendo? Se fosse eu tinha batido, né? E ela não, a gente saiu um pouco, né? Ela chegou a pegar o carro, mas assim, era muita ansiedade, que ela, mãe, eu não consigo, eu nunca vou conseguir dirigir como você. Era isso que ela dizia para mim. E cada vez que ela falava isso, gente, eu ficava para morrer. Eu tinha vontade de sair batendo o carro aí para ela dizer, olha, está vendo? Eu não sou assim tão perfeita na direção, né? E então, isso assim, para contar muitas coisas ela verbalizava, eu não vou saber fazer isso. Se fosse tu fazendo isso, ia sair perfeito. Ela dizia assim para mim muitas coisas. Então, eu posso dizer para vocês que hoje ela está morando só lá no Rio, e fazendo o doutorado. É uma grande vitória que Deus está dando para ela, assim, uma grande restauração, e para mim também, né? Então, Deus é maravilhoso por isso, né? Outra coisa, assim, que, falando dessa questão, né, do papel, da importância do princípio do masculino e do feminino, a figura masculina e a figura feminina na criação dos filhos são super importantes, gente, porque o pai e a mãe, eles são os modelos, os referenciais de homem e de mulher, né? São eles que vão ajudar, inclusive, a criança a estabelecer a sua identidade de gênero, né? A criança, quando ela é pequenininha, ela não sabe assim, a diferença entre homem e mulher, masculino e feminino. Isso é uma construção que ela vai fazendo ao longo do tempo, né? E além dela descobrir por livros de anatomia, porque ela vê, coisas assim, ela vai formando muito mais o conceito de homem e de mulher através da identificação com os pais. Então, imagine como é confuso, como deve ser confuso para uma criança você ter um dos pais que está assumindo dois papéis, né? Outro referencial, outra coisa importante da criança ter esses referenciais é porque, no futuro, ela vai formar também a sua família. E ela precisa ter o referencial de pai, de mãe, de marido e de mulher. Papai é de um jeito, mamãe é do outro, papai assim, atua de uma forma, né? Tem responsabilidades na família, mamãe tem outras responsabilidades, o marido é de um jeito. Por isso que as crianças brincam de casinha, brincam de boneca, de fazer comidinha, de que um é o papai que sai para trabalhar. As crianças brincam disso, né? Então,
a gente pergunta assim, o que fazer, né, nesse caso, se você não vai assumir o papel de pai e de mãe. Você precisa ficar, né, ter em mente, que é preciso oferecer substitutos significativos para esses papéis, se não tiver o papel de pai e mãe, ou então, quer dizer, prover esses referenciais para a criança, se não tiver a figura do pai, se esse pai for ausente, você tem que prover, de alguma forma, através do avô, de um tio, de um líder de pequeno grupo, se a criança frequenta o Geração Futuro. Por isso que eu sempre digo, é muito, muito importante que a criança e o adolescente frequentem as atividades da igreja, principalmente o Geração Futuro e o Geração Radical, né? Eu fico assim triste quando a gente vê crianças, durante o culto, crianças lá, e podendo estar lá aprendendo a palavra de Deus. Mas agora eu não quero pegar esse desvio, não. Mas o importante é que lá ela vai ser ajudada a ter esse referencial. Por isso que o Geração Futuro tem um homem lidera grupo de meninos, uma mulher lidera grupo de meninas, né? Então, é muito importante isso. Outras coisas que a gente precisa ter cuidado, né, quando da ausência dos pais, pode passar, né? O que não fazer ainda, né? No caso de uma mãe solteira, não negue a existência do pai. Não é possível fazer isso, porque vai chegar uma hora, se a criança for pequena, vai chegar o dia, vai chegar a hora, lá por volta dos 3, 4 anos, que ela vai perguntar, cadê meu pai? Eu tenho pai? Eu tenho mãe? Cadê minha mãe? Ela vai fazer essa pergunta, né? Porque é o que ela vê ali fora. Ela está na escola, ela vê famílias que têm o pai, têm a mãe, e ela vai perguntar. Então, a gente não pode negar a existência de um filho. E isso é uma coisa muito comum na mãe solteira, principalmente se o pai não quis assumir a maternidade e sumiu no mundo. Ela, talvez pela tentativa já, né, de assumir o papel de pai e mãe, aí é mesmo que ela diz, você não tem pai, não. Às vezes, isso é um assunto tabu, é um mistério, ninguém fala nesse assunto dentro de casa, não tem um retrato, não tem nada, esse pai não tem existência. O outro perigo, no caso das mães que são separadas, divorciadas, é apagar a figura do pai, ou então denegrir. Não sei o que é pior, se é apagar a figura do pai ou se é denegrir essa figura. Né? Ficar naquela campanha, seu pai não presta e tal, e dizer que ele é isso, aquilo, outro, mas não sei o quê, para a criança. Né? Isso é muito comum na mulher divorciada, abandonada, principalmente no caso de uma separação difícil, onde ela fica com muitas mágoas, ressentimentos. Então, existem mulheres que não conseguem separar a sua raiva, a sua dor, a sua frustração, a sua vergonha, a sua humilhação, os seus sentimentos muito ruins em relação à separação, e elas separar da criança, né, de que uma coisa é o marido dela, né, que abandonou, que humilhou, que adulterou, que trocou ela por 2 de 20, que, né, ela não consegue separar uma coisa é o marido dela, outra coisa é o pai do filho dela. Porque o problema é dela com este marido, não é do filho com o pai. Né? E aí mistura isso, muitas mães se tornam confidentes dos seus filhos, principalmente se eles já são adolescentes, ou das suas filhas, e elas passam, então, a usar os filhos como confidentes e falar, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, e não sei o quê, e tal e coisa. E isso fica agravado se era um relacionamento complicado, se a criança presenciava brigas, se havia muita agressão verbal, agressão física. Né? Então, a criança vai ter uma imagem, ela não precisa nem denegrir muito, né? Porque a criança já vai ter, infelizmente, essas lembranças. Mas, gente, aqui ocorre um dos riscos, um dos problemas das famílias monoparentais, quando as mães fazem esse tipo de coisa, que é
A criança se culpa pela separação, ela se sente rejeitada, a criança acha que o pai ou a mãe foi embora porque não amava ela, né? Porque ela era má, era ruim, né? Porque, para a criança, os pais são perfeitos. Então, se os pais brigam, foi porque eu fiz alguma coisa. Eu sou uma menina má. Papai e mamãe estão brigando, deve ser por minha causa. A criança faz essa fantasia. E isso compromete muito a sua autoimagem, né? Então, é importante evitar trabalhar, a mãe ter muito cuidado para que isso não aconteça e deixar claro que o pai a ama, que o pai tem dificuldades, mas que preservar a imagem desse pai o tanto quanto ela puder, não ressaltando as características negativas do pai, respeitando essa figura, né? Porque a criança tem o direito de ter um pai, né? Então, é vital para os filhos também. Outra coisa muito importante, né? Pode passar, querido. Sempre dar, então, respostas à pergunta: cadê meu pai? Né? Tratar esse assunto com clareza, com honestidade, com transparência, dando as respostas até onde a criança é capaz de entender, mas, assim, nunca deixar de ser transparente quanto a isso, de ser honesto, de falar exatamente, sempre falar a verdade, exatamente o que aconteceu. Muitas vezes a gente precisa dizer: o papai e a mamãe estavam brigando muito, a gente não se entendia, mas isso não significa que o papai não ame você, né? Ele foi morar em outra cidade. Eu precisei, por exemplo, fazer isso com a minha filha, né? Quando a gente se separou, eu, na verdade, fruto das minhas loucuras, eu abandonei o pai da minha filha. Eu que adulterei, né? Fiz essas coisas, e ele foi-se embora para outra cidade, ele foi para Santarém. E a minha filha ficava: mãe, onde é que está o pai? Eu quero ver ele, que ela tinha uns 7 anos, e ela era louca, apaixonada pelo pai dela. E então eu precisava, me lembro que eu pegava um mapa, né, e mostrava para ela: olha, o papai está morando nessa cidade aqui. Aqui parece pertinho, mas tem que pegar um avião, tem que pegar depois um barco, leva muitos dias para chegar lá. E eu não sei, nessa cidade, qual é a rua que ele está morando. Porque ela dizia: então, liga para ele. Eu dizia: mas eu não sei qual é a rua que ele está morando. Vamos esperar que um dia ele vai telefonar. Aí a bichinha era terrível, porque cada vez que tocava o telefone, ela saía correndo: é o pai, é o pai, é o pai, né? Mas depois aí eu fui explicando que não era assim e tal. Mas não foi uma situação difícil. Ela tem, não fácil para ela, foi muito difícil, ela tem sequelas, teve sequelas disso, né? Eu precisei tratar muitas questões com ela depois, né? Então, a outra coisa muito importante é permitir ao pai, tanto quanto possível, participar da criação e da educação da criança, né? É recomendável, então, que a mãe deixe ele participar, regule essa presença, porque é necessário proteger a criança de relações estáveis. Não pode ser aquele pai que aparece um dia, leva 3 meses sem dar notícia, depois aparece, quer levar a criança para uma viagem, né? Depois some de novo. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa estável, regular, porque cada vez que esse pai se ausenta, a criança sofre de novo. É como se fosse uma outra separação, né? Então, dentro do possível, estabelecer acordo, nem que seja de forma legal, né? Mas, assim, de estabelecer acordos que permitam que o pai participe, se faça presente, né? E, de alguma forma, na vida da criança. Então, assim, o princípio é esse: não deixe do pai participar. Sei que tem situações e situações mais complicadas, mas, assim, dentro do possível, precisa trabalhar essa questão para manter o quanto mais estável for para a criança a presença do pai, né? Bom, eu queria, assim, para a gente ir finalizando, né? Muito importante que
as mães, principalmente as que são separadas, que são divorciadas, que sempre a gente infringiu um princípio, então essa situação não é simples, né? Quando a mãe é viúva, é diferente, né? Porque ela tem como trabalhar essa questão com o filho. Mas o mais importante, gente, é que nós não sejamos, quem está nessa situação, que se identifica aqui comigo, que a gente não seja um muro, né, entre os nossos filhos e os pais deles, né? Nós não podemos fazer dos filhos uma moeda de troca. E se o pai tenta fazer do filho uma moeda de troca, a gente precisa proteger a criança disso. Então, assim, às vezes a gente vê mães, você só vai ver seu filho quando você pagar a pensão. Aí usa a criança, né? Então, e essa outra coisa que eu já falei, para resumir aí, proteja a imagem do filho, do pai, para a criança. Proteja. Você não vai mentir, mas nenhuma pessoa é 100% errada, é 100% vilã, né? Todas as pessoas têm defeitos e têm qualidades. Então, você tem que tentar destacar na figura do pai os pontos positivos, mesmo que não seja para você, mas que seja para a criança, suas qualidades, seus pontos positivos, para você ressaltar para o filho, né? Outra coisa, não usem desses artifícios de comprar um presente dizendo que o papai mandou. Se o pai não comprou, não lembrou, ele não comprou. Aí você vai dizer para a criança: oh, papai não lembrou de comprar o presente. Ele deve estar muito ocupado, ele deve estar com muitos problemas que ele não lembrou. É falar a verdade. As crianças entendem a verdade com muita simplicidade, né? Então, assim, não denegrir esse pai, não apagar a figura do pai, não hostilizar essa figura e proteger a criança o mais que você puder, né? Bom, existe possibilidade de restauração para uma família monoparental, né? A gente não precisa ficar consumida nem desesperançado por esses problemas. Se você ainda não os vive, talvez você venha vivê-los, se você está aqui me ouvindo e é uma família recentemente que se transformou numa família monoparental. Assim, mas é possível a gente superar, é possível a restauração, mesmo que a gente ainda se mantenha como eu, né? Já há 22, 23 anos, eu me mantive como família monoparental. O pai da minha filha, foi, como eu disse, foi embora, e há uns 4, 5 anos atrás ele faleceu. Eu nunca mais estabeleci nenhum outro tipo de relacionamento, tomei essa decisão, que é outro ponto importante, de se você for desejar, que é legítimo o desejo de retomar a sua vida, conhecer outra pessoa, você precisa sempre pensar que você não está conhecendo apenas um futuro novo marido. Você está conhecendo uma pessoa que vai conviver com o seu filho, com a sua filha. Então, você tem que olhar para aquela pessoa buscando elementos, características, não só que atendam aos seus interesses, mas que, principalmente, atendam os interesses do seu filho e da sua filha. Ele não vai substituir, mas ele tem que ser uma pessoa que você consiga, com que você possa preservar para não acontecer mais, né? Para a criança vai ser difícil, às vezes, ela se apegar, e quando ela se apegar, se for uma relação instável, que você começa, namora aí uns meses, um ano, ou então chega novamente a casar e depois vir uma separação, né? Vai ser um desastre, porque a criança vai passar duas vezes pelo mesmo problema. Mas, enfim, a minha família a minha monofamília, né, foi restaurada pelo Senhor, né?
Os passos dessa restauração, de uma forma assim, bem didática, gente. Primeiro, admita as dificuldades da sua família. Admita que você tem dificuldades, admita que é difícil você querer ser pai e mãe, de você querer cobrir os dois papéis, que lhe falta elementos, né? É preciso admitir que o negócio está pegando, que está doendo, né? Admita que você não é a supermulher, né? Que você não é o super-homem, que você dá conta do recado, né? Pare de viver, ou então pare de viver o papel de vítima, que é muito comum entre as mulheres. Ficarem, porque eu fui abandonada, porque eu não sei o quê, e aí, às vezes, entra em depressão. E eu conheci uma mãe que ela ficou muito deprimida com a separação. Ela tinha um menino de 6 anos e assim, era terrível, porque ela não fazia comida para ele, ela enchia o armário da cozinha de macarrão, miojo, lame, ensinou ele a fazer, e esse menino comia miojo, lame de manhã, de tarde e de noite, porque era o que ele sabia fazer, que ela ensinou para não... Ela não conseguia levantar da cama para fazer a comida para ele, né? Então, assim, pare de viver o papel de vítima. Você tem um filho, tem uma filha, tem filhos, às vezes é mais de um, né? Outro ponto muito importante, creia. Creia que Deus pode restaurar a sua família, não importa o quão disfuncional ela possa ser ou possa estar. Vamos até pensar nisso, acho que a melhor forma de dizer isso, a minha família está disfuncional, né? É uma condição que o Senhor pode reverter. Se Ele não reverter, reconstituindo a sua família, trazendo seu marido de volta, fazendo com que aquele pai assuma a paternidade, você como mãe solteira, se Ele não reverter, permitindo que você reconstitua a sua família com outra pessoa, se Ele não reverter dessa forma, que Ele é soberano, pode ser que Ele não faça dessa forma, assim como Ele não fez comigo, né? Mas Ele vai tornar a sua família normal, né? Ele vai corrigir os desvios de rota, e para Deus, do mesmo jeito que Deus olha para nós e não vê as nossas imperfeições, Ele vê Jesus em nós, Ele vai olhar para uma família, né, uma família monoparental, cujo cônjuge está buscando a Deus, buscando fazer o que é certo, Ele vai olhar e vai ver aquela família como a família que Ele idealizou, né? Ele vai suprir, eu creio nisso, né? Para isso, nós precisamos dar esse passo, entregar a nossa família ao Senhor e consagrar mesmo, consagrar os filhos, entregar a família, né? Fazer como Josué, determinar que a nossa casa servirá ao Senhor, né? Cuide da sua própria restauração, avalie seus erros, suas falhas de caráter, seus pecados, suas mágoas, trate os ressentimentos, trate as mágoas, peça a Deus para colocar perdão no seu coração, trate essas questões para não ficar levando esses conflitos adiante e não transbordar esses conflitos, essas dores, essas mágoas sobre os filhos, né? Cuide da sua própria restauração. Confesse os seus erros, faça reparações, perdoe, peça perdão, trate aquilo que precisa ser tratado, né? Busque ajuda, isso é muito importante. Busque ajuda, não fique guardando isso para você. Busque ajuda, orientação, aconselhamento. Não só ajuda assim, estou assim, estou assada, é muito difícil. Ajuda técnica, converse com pessoas que possam lhe dar orientações de como você educar, criar seus filhos, principalmente se você já chega... já tem o seu encontro com Jesus, entrega a sua vida já nessa situação, porque você vai ter muitas coisas para botar em ordem, né? Busque ajuda, como eu disse, busque referenciais para
o seu filho para a sua filha, né? Eu achei tão... Ontem eu estava escutando uma jovenzinha, agora ela já é casada, mas ela dizendo como foi importante para ela, quando ela era adolescente, ela está num pequeno grupo de mulheres, de adolescentes, de jovenzinhas, porque a líder foi uma pessoa que foi um referencial de mãe para ela. Ela tinha pai, mãe, família, mas era uma família com muitas dificuldades, muitos problemas de relacionamento, e ela disse: a líder do PG foi como a mãe para mim, né? Então, com ela que eu aprendi muitas coisas. Então, busque ajuda, não ande só, participe de um pequeno grupo. Se você... Gente, o pequeno grupo é essencial para mulheres na minha condição, que na condição que você possa estar, se for a mesma que a minha, né? Participe lá onde você vai encontrar apoio, suporte. Se você luta com questões emocionais mais profundas para resolver, tem um Celebrando Restauração, que tem uns grupos de apoio para mulheres que lutam com depressão, com codependência emocional, com raiva, violência, né, atitudes descontroladas de temperamento. Descubra o poder da mãe que ora por seus filhos, né? Existe até um livro chamado assim, O Poder da Mãe que Ora. Então, assim, ore, né? Tenha uma vida que busque ao Senhor de todo o coração, ore por seus filhos, isso é muito, muito importante. Então, gente, não há fórmulas, né? Mas, assim, em regra geral, esses são princípios que, se você seguir, você cooperar com Deus, né? O Senhor vai lhe abençoar. Eu sempre gosto de lembrar que, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando ele chega lá, ele pediu às pessoas para tirarem a pedra. E, depois que ele pede para Lázaro vir para fora, ele manda as pessoas tirarem as ataduras do Lázaro. Então, eu sempre entendo assim, né? Aquilo que a gente pode fazer, Jesus não faz. Aquilo que nós não podemos fazer, ele faz por nós. Então, assim, coopere com Deus, procure seguir, ser obediente, obedecer, entregar sua família, orar, procurar fazer o certo, buscando ajuda, né? Os momentos de angústia são inevitáveis, mas o Senhor vai estar com você. E, para concluir, né, eu queria terminar com Isaías 54, 5. Pois o seu Criador é o seu marido. Já pensou? Quem quer um marido melhor do que esse? Onde vai encontrar um marido melhor do que esse, né? Seu marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, assim, é Ele que faz, né? Ele que vai lhe dar alegria, trazer conforto no momento da angústia, da dificuldade, da indecisão, que você não vai ter aquela pessoa do seu lado para... E aí, o que eu faço agora? Para compartilhar, né? Você tendo ali que, ao mesmo tempo, amar e, ao mesmo tempo, disciplinar, aquele conflito no seu coração, né? Mas, assim, o Senhor, nessas horas, Ele vem em nosso socorro e nos ajuda, né? Então, essa é a palavra que eu trouxe para vocês, e agora a gente vai abrir para as perguntas, não é isso? Quem já escreveu no papelzinho, e levanta a mão aí para a gente poder pegar os papéis, e a gente vai também abrir o microfone. Se você quiser fazer a pergunta direto, é só levantar a mão que eu levo o microfone para você. Se a sua pergunta você prefere entregar no papel, a gente lê aqui na frente. Alguém gostaria de perguntar, ou alguém já escreveu alguma pergunta? Lá atrás. Vamos lá. Certo. Você quer... Quando o pai não tem responsabilidade
e quer visitar os filhos na hora que quer e se acha o paizão e no direito de entrar na casa a qualquer hora. Como é que fica? Bom, aquilo que a gente falou, né? Quebrou o princípio, os problemas vão vir. Maiores ou menores, assim, não tem a fórmula mágica. Aquilo que eu disse, assim, você vai precisar abrir o diálogo, a comunicação e tentar mostrar para esse pai a forma como ele está tentando fazer não é o adequado para a criança, o que é o melhor para a criança. Então, assim, já tem, logicamente, os problemas de comunicação que já vieram entre vocês dois. Então, assim, é difícil, realmente, numa hora dessa, abrir comunicação e diálogo. Mas você vai precisar pedir a Deus muita sabedoria, equilíbrio. Por isso, você precisa cuidar da sua restauração, das águas, das suas coisas, para poder ter isenção nessa hora. E, assim, se você não consegue, com uma argumentação, tratar essa questão, você vai buscar ajuda de um profissional, né? Ou de uma pessoa aqui na igreja, um pastor, alguém que possa conversar junto com você. Mas, assim, o importante é buscar o equilíbrio e evitar o máximo. Agora, se a presença desse pai traz muito mais problemas para a criança do que ajuda, né? Aí, assim, ele pode ser essa situação pode ser conduzida de tal forma que ele necessariamente não esteja presente fisicamente na educação, mas que ele não seja apagado, né? Então, às vezes, vem as questões de visita assistida, uma série de coisas. Você, às vezes, precisa recorrer, né, aos meios legais, a recursos legais, para poder encontrar um ponto de equilíbrio aí. Mas o importante é que esse equilíbrio, a criança não fique no meio dessa guerra e nem ela seja usada, né? Não, o pai, você não veio, você chegou antes da hora, então pronto, acabou. Esse final de semana você não vê, não, né? De privar a criança pelas suas dificuldades com o pai, né? Certo. Esse foi o paizão, né? Agora o que se acha, né? Agora, como proceder quando o pai é ausente e não tem amor nem compromisso com os filhos? Esse abandonou mesmo. Aí, assim, como eu já falei, assim, o pai ausente, a criança precisa saber que ele está ausente, mas ela não precisa saber o porquê dessa ausência em detalhes. Então, ela precisa saber que ela tem um pai e que você não sabe onde ele mora, ou que você sabe, mas que ele não pode vê-la, ele não tem essa disponibilidade, ele tem problemas, dificuldades pessoais, e que, por exemplo, a minha filha perguntava por que o papai mora nessa tal cidade que tem que pegar avião, navio, barco, trem para chegar lá. Aí eu dizia, minha filha, porque ele não conseguia encontrar trabalho aqui. Ele precisou ir para lá, porque lá ele ia conseguir trabalho, né? Aí ela tá certo, né? Então, você tem que dar as respostas dentro daquilo que a criança pode entender, mas sempre falar a verdade. Então, se esse pai está ausente, não quer ver, você não pode forçar a presença do pai. Muitas vezes, tem mães que fazem isso é mais prejudicial ainda. Né? Porque tem pai que aí a mãe, você precisa ver seu menino. Já tem 6 meses, não sei o quê. Aí o pai vai buscar a criança. Aí vocês já devem ter visto aí no Iguatemi da vida, numa praia, o pai com uma cara deste tamanho, sentado, o menino tomando sorvete, ele lá. Né? Não dá uma palavra com a criança. Aí, olhando no relógio, aí, quando terminou, aquele tempinho lá, meia hora com esse menino. Pega a criança pelo braço, chega lá na mãe, está aí. Entrega, né? Então, assim, é preferível que não veja. Mas, logicamente, que a criança precisa saber ela ser protegida nesse não ver. Né? Não dizer, seu pai não quer nem saber de você, menino. Ele não está nem aí para ti. Aí, mãe, liga para o pai. Né? Não, eu não vou ligar, porque eu não sei como é que
o seu pai não gosta, ou eu não tenho o número dele, ou aquilo que for verdade. Mas, assim, aí, às vezes, você precisa ligar para esse pai e dizer, olha, receba pelo menos uma ligação dele, né? Converse com ele um pouquinho. Né? Aí você tem que. Isso tudo tem que ser administrado, gente, de acordo com as possibilidades. E quando, pensando nesse pai ausente, o filho não ama o pai. O filho também não quer nem saber. O pai não quer saber do filho, o filho não quer saber do pai. Isso pode acontecer, né? Dependendo da forma, da idade que houve a separação, da forma como foi a separação. Quando é um filho já meio que adolescente, normalmente, se a separação foi muito conflituosa, a mãe, né, a criança, o jovenzinho lá, adolescente, presenciou essa mãe sofrendo dentro desse relacionamento, ele tem uma tendência a assumir a mãe, né, assim, a querer proteger, cuidar dessa mãe. Então, às vezes, ele cria realmente uma aversão pelo pai, ou a mãe acaba instigando isso. Né? E aí, se o jovenzinho não quer, se o filho não quer ver o pai, também não pode ser forçado a isso. Aí, a contrapartida da comunicação é com esse filho, de trabalhar, de tentar entender, abrir o diálogo com ele de por que ele não quer, quais são né, as resistências, e você ajudá-lo, né, mas assim deixando que ele tome essa decisão. Você não pode forçar. Não, hoje você vai ver seu pai. Escreva aí uma carta para ele. Vamos lá, você vai comprar um presente e você vai dar para ele. Né? A gente não pode. Amor não se força. Né? É um sentimento que ele tem que brotar, ele tem que surgir dentro do coração da pessoa. Mas, assim, sempre a abertura do diálogo, procurar entender, levar esse filho, essa filha a falar sobre aquilo, né? Para que não se torne para ela a negação. Porque você pode não ter essa postura de negar o pai, mas isso pode acontecer no filho. Essa postura de negar, não quero nem saber. Tem filhos que dizem, né? Eu não tenho pai, não, eu não tenho mãe. Né? Então, aí precisa ser tratada essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, porque isso vai ser muito prejudicial para o desenvolvimento emocional, né? E até para o desenvolvimento espiritual desse filho. Boa noite aqui. Qual o papel do filho na família monoparental? Na sua opinião, assim, no caso de um filho jovem, adolescente, quais as atitudes que a sua filha tomou que lhe ajudaram e que também lhe dificultaram o seu trabalho? O papel do filho sempre será o de ser filho, de respeitar pai e mãe, né? Mesmo quando esses pais são injustos, quando eles errarem, respeitar, honrar esse pai, essa mãe. E, assim, muito importante. Aí vai depender muito da mãe, né? De não permitir que esse filho, essa filha, assuma papéis que não são deles. Então, por exemplo, às vezes tem mães que, depois da separação, ou por serem mães solteiras, assim, o filho dorme na cama com a mãe. Né? Aí diz assim, você é o homenzinho da casa. Aí, às vezes, as pessoas, os parentes, né, como é que se diz? Reforçam isso. Você tem que tomar conta da mamãe, agora que o papai morreu, que o papai foi. Aí botam uma responsabilidade sobre a criança que não é dela. Né? Então, isso, por exemplo, nas famílias de faixas, de classes socioeconômicas, né? Acontece muito no sentido assim, aí o filho vai trabalhar para sustentar, o filho mais velho que sustenta a casa, arrimo de família, essas coisas. Então, é sempre o cuidado de manter o equilíbrio, dependendo da idade, é criança, não tem que assumir. Aí tem mães que ficam chamando o filho de paizinho. Né? Então, assim, são coisas muito ruins quando você atribui à criança um papel e sentimentos e reações que não são próprias para a idade dela.
A minha filha, por exemplo, eu não fiz assim, eu não ficava denegrindo o pai dela. Embora eu ainda não conhecesse a Cristo, nesse ponto Deus foi muito gracioso com a gente, porque Ele me deu, né, entendimento disso, um discernimento. E eu explicava que ele gostava muito dela, mas que ele tinha que morar nessa outra cidade. Mas por que não liga? Não, vai chegar o momento. Só que ela, eu não consegui evitar que ela criasse uma certa... Então, quando ele, depois de uns 3 anos, quando ele resolveu ligar, ela atendia e ficava assim, sim, não, tô. Aí eu já sabia que ela estava falando com ele. Aí, daqui um pouquinho, ela dizia, mãe, é o pai, e jogava o telefone. Né? E ela, basicamente, só veio falar do pai dela há muito pouco tempo atrás, assim, de falar naturalmente. Né? E o papai fazia isso, e não sei o quê. Assim, de se referir a ele de uma forma... Né? Então, o princípio sempre é esse. É o equilíbrio e ajudar a criança a ser criança, adolescente a ser adolescente, né? E para evitar que haja esse acúmulo, esse jovem ou essa jovem assumir papéis que não são dela. Né? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer? Se não tiver, eu tenho uma pergunta, mas eu vou dar prioridade para vocês. Mais alguma? Síria, a pergunta é a seguinte. Eu vejo muito situações desse tipo. A mãe cuida do filho, e aí tem que mandar fazer tarefa, tem que mandar tomar banho, tem que isso, tem aquilo. Não. Chega o final de semana, o filho vai passear com o pai. Aí o pai é maravilhoso, o pai é uma beleza, o filho adora o pai e acha a mãe uma chata. O que a mãe pode fazer para tentar reverter, sendo que ela tem que mandar tomar banho, ela tem que mandar fazer tarefa, ela tem que... E sem estragar a imagem boa que o filho tem do pai também. Se ele não está presente, né? Aí é o prejuízo de uma família monoparental. Ela vai ter que realmente exercer esse duplo papel, né? Fazer, às vezes, da autoridade, que isso não é o adequado, mas tem que ser feito. Né? Então, não tem como fugir disso. Agora, o que pode ser feito, assim, se essa relação com o ex-marido, o ex-companheiro, né, for relativamente tranquila, ela pode assim compartilhar com ele as dificuldades e pedir que ele converse com o filho, tipo assim, olha, você tem que obedecer a sua mãe, você tem que ajudar, né? Quando a sua mãe, olha, eu estou sabendo que sua mãe, você está dando trabalho para fazer tarefa, para tomar banho, você não pode fazer isso com a mamãe. Então, assim, por isso que é muito importante você restaurar, mesmo que não restaure né, o casamento, que não dê mais, alguma coisa assim, restaurar o relacionamento, para que haja um relacionamento bom. Porque o relacionamento marido-mulher terminou, mas o relacionamento pai e mãe não. Né? O filho vai manter ativo esses 2 papéis. Então, assim, precisa haver diálogo, precisa haver entendimento. O relacionamento, pelo menos de pai e mãe, tem que ser restaurado. Precisa tratar as mágoas, os ressentimentos, essas coisas, isso é muito importante. Para, nesses momentos, então, né, às vezes, assim, mandar a tarefa no final de semana, né? Porque os colégios não mandam as tarefas de fim. Então, assim, o final de semana você vai para o pai também perceber como é e poder participar disso e ver as dificuldades que o filho tem, né? Então, seria assim, em termos bem simplistas, seria isso, né? Buscar essas estratégias. Ótimo. Amém. Obrigado, viu, Síria? De nada. Deus continue te usando, te abençoando. Vamos agora louvar o Senhor. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Então, vamos louvar ao Senhor. Amém. Obrigada, gente.